Numa PA, progressão aritmética, o primeiro termo é 4 e o 10º termo 67. Calcule a razão dessa PA. Primeiro termo, 4. 10º termo, 67. Então, A1, vou chamar, temos o valor dele, A10, 67. PA é uma progressão aritmética. É sobre esse assunto que a gente está estudando. E nesse caso, para mim achar a razão, né? Lembrando uma PA, você tem aqui, ó, o que é uma PA? 1, 3, 5. Então eu estou somando aqui termos constantes. Isso é uma PA. 7, 9, tá? Então temos o termo geral. Se eu souber a fórmula do termo geral, eu consigo descobrir essa razão aqui. Então a fórmula do termo geral, ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, nós temos aqui o 10º elemento é igual ao primeiro, mais 10 menos 1, 9. 9R, tá? Então, uma dica aqui para você lembrar, nem precisa decorar essa fórmula aqui, mas desde que você identifique aqui, ó, que você vai sair do primeiro e dar uma quantidade n menos 1 de saltos. Aqui é 10, fica 9, tá? Então, outra dica é, se você pegar esse 1 mais o 9, vai gerar esse 10 aqui, tá? Tá bom? Aquela história do salto, você tem A1, A2, A3, até chegar no A10, né? Ó, para mim chegar no A2, saindo de A1, eu dou um salto. Chegou no A2. Mais um salto, 2 saltos, eu chego no A3. Então, eu vou chegar aqui, ó, 9 saltos. Se eu somar aqui a quantidade de saltos, né? Para chegar no A10. Então, é só substituir A10, 67. O A1 é 4. Mais 9R. Passa esse 4 para o lado de lá. Vem diminuindo. Ou diminui por 4 dos dois lados. 67 menos 4, 63. Qual é o valor que eu multiplico aqui, ó? 9 para gerar esse 63. 7. A minha razão aqui. Ou divide dos dois lados por 9, né? Eu chego na minha razão. 7. Era o que ele queria. Então, finalizamos aí o primeiro problema. A razão dessa PA é igual a 7. Hoje um atleta nada 500 metros. Nos próximos dias, ele deverá nadar a mesma distância, uma mesma distância a mais do que nadou no dia anterior. No 15º dia, ele quer nadar. No 15º dia, ele quer nadar 3.300 metros. Determine. Letra A. Qual a distância que ele deverá nadar a mais por dia? Letra B. Qual a distância que deverá nadar no 10º dia? Então, as informações aqui, isso é um problema de progressão aritmética. Quando ele fala nadar uma mesma distância a mais, é um valor fixo que ele quer que evoluir todo dia. Então, vamos aí colocar os dados importantes, né? Primeiro, vamos resolver a letra A. Primeiro dia, vou chamar de A1.
primeiro termo da minha PA. Ele nada 500 metros. No 15º dia, vou chamar de A15, ele nada 3.300 metros. Então, essa distância a mais por dia é a minha razão. Qual o valor de R? Basta aplicar a fórmula do termo geral. A n, enésimo elemento, pode ser calculado a partir do primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. Mas eu também posso utilizar aquela ideia, ó, A15, quem que é? Eu vou partir do A1 e dar 14 saltos. 14 vezes R, tá? A15 é 3.300. Lembrando aqui, ó, 1 mais 14 tem que dar esse 15 aqui, tá? Esse é o macete. Você não errar na fórmula do termo geral da PA. Primeiro elemento, 500. Bom, nessa equação só falta o R. Então agora fica tranquilo, a gente tem a equação, só falta a variável R. A gente vai manipular essa equação até achar o valor dele, tá? 500, o método que vocês costumam utilizar, passa diminuindo. 3.300 menos 500, 2.800, tá? Então, vou fazer direto aqui, ó, 2.800. Igual a 14R. Divido dos dois lados por 14, ou passa esse 14 dividindo, né? Tem gente que gosta de fazer assim. Esse 28 com 14 aqui dá 2, 28 dividido por 14, acompanha esses zeros, 200, tá? Então, ao dividir aqui, minha razão vai dar 200, tá? 200 metros a mais por dia. Então, a resposta da letra A. Vamos para daqui. Vamos para a letra B. Qual a distância que ele deverá nadar no 10º dia? Então, no 10º dia, vou abrir aqui um espaço. Aqui, décimo, A10, eu quero saber quem é o A10. A10 é o A1 primeiro, mais 9R, 9 saltos. Primeiro elemento, primeiro dia, nada 500 metros. Razão, acabei de descobrir. Ela é 200. Ele vai evoluir seu nado 200 metros por dia, né? Então, ele sempre nada 200 metros a mais cada dia. Então, no 10º dia, ele vai nadar 500 mais 9 vezes 200, 9 vezes 2 dá 1.800. 9 vezes 2, 18. Com esse 0, somando 500 mais 1.800, 2.300 metros no 10º dia. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Resposta da letra B. Determinar o número de termos da PA. Menos 3, 1, 5, até o 113. Então, PA, progressão aritmética. A razão aqui é constante. Eu estou somando 4 de um elemento para outro. Então, qual é esse número de termos? O primeiro elemento é o menos 3. O enésimo elemento é o 113.
Então, a dúvida dele é quantos termos? N, né? Tem N elementos. Quem é esse N? Então, fórmula do termo geral. Olha a razão, né? A razão, vamos esquecer aqui também, né? Ela é 4. Então, o enésimo elemento, pela fórmula, é calculado pelo A1 mais N menos 1 vezes a razão. Assista a aula para você entender essa fórmula aqui, tá? Então, assista a aula sobre progressão aritmética e geométrica. O enésimo elemento é o 113. O primeiro, menos 3. A razão é 4. Então, ó, esse menos 3 passo para lá, vem somando, dá 116. N menos 1 vezes 4. Divido os dois lados por 4. Para eliminar aqui, né? Esse 4, né? 116 dividido por 4, quanto que dá? Aqui do lado de cá vai sobrar esse N menos 1 só, tá? Aqui fica 1. Então, eu posso tirar essa 116 dividido por 4, ó, eu posso fazer 116, eu posso separar em 100 mais 16 dividir por 4. Fica 25 mais 4, 29. Passo 1 para lá, 30. 29 mais 1, 30. Então, qual que é o número de elementos da progressão? Resposta. Quem é o N? 30. Numa PA, progressão aritmética, a 10 é 130. E o A19, 220. Calcular o quarto termo dessa PA. Então, eu tenho aqui décimo elemento 130 e o 19º 220. Claramente, aqui eu posso utilizar a fórmula do termo geral. Né? Aqui, ó, o AN, vou escrever aqui a fórmula. É o primeiro elemento, A1, mais 1 a menos desse N aqui, né? Vezes a razão. Tá? Essa é a fórmula do termo geral. Mas eu também posso utilizar um macete, uma dica. Eu posso envolver esses dois de uma vez só. Então, eu poderia utilizar aqui o 19º elemento. É igual, eu quero partir do décimo. Então, eu vou precisar dar quantos saltos para chegar no 19? 9. Tá? Lembrando que a soma desse termo com esse tem que ser igual ao número que está do outro lado. 10 mais 9, 19. Então, aqui, numa única equação, eu consigo achar a minha razão. É um método assim, mais prático para você achar a razão. Daria 220 é o valor do A19, está aqui, e do A10, 130. Então, passo 130 diminuindo, 220 menos 130 dá 90. Qual é o valor aqui, ó? Que eu multiplico por 9 e vou obter esse 90. Então, 10, né? 10 vezes 9, 90, o raio. Razão, perdão, é 10. Se ele quer o quarto termo, o A4, ele é o primeiro termo. Você vê que eu não tenho o primeiro termo, né? Não tenho o primeiro termo. Quero o A4. Então, essa equação não vai sair.
Qual que é, ó, outro macete, outra dica. Então eu vou usar um desses dois aqui, ó, ou a 10 ou a 19, né? Vou pegar o menor, que dá um pouco menos de conta, né? A 10, se eu quiser sair do A4, depois eu somo quantas razões? 6, né? 4 mais 6 é 10, então 6 razões, 6 vezes R. Pronto. O décimo elemento, 130. Quarto elemento é o que eu quero descobrir. A razão é 10. Então, nós vamos ter aqui, ó, A4, 60, passa para lá, menos 60. Isso é igual a 70. Então, quarto elemento, a resposta está aqui, é igual a 70. Veja bem, então, um macete, uma dica muito valiosa é essa dica da soma desses termos assim, ó. Soma esses termos, tem que dar o termo do lado de cá. Porque senão você, usando a forma do termo geral, você teria que montar um sistema. Veja bem, ó, tem gente que monta esse sistema aqui para resolver. Pode fazer assim também, ó. Quem é o A10? É o A1 mais 9R. Quem é o A19? É o A1 mais 18R. Como eu tenho o A10 é 130, substitui aqui 130. Tenho 19, 220. Aí resolve esse sistema, diminui, né, as duas equações, cancela aqui e acha o raio, o R, a razão. Tá? Então, teria que resolver esse sistema. E com esse método aqui você já economiza esse tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Numa PA, progressão aritmética, A2 mais A6 é igual a 20. E A4 mais A9 igual a 35. Escrever essa sequência numérica, essa PA. Então, A2, segundo elemento, A6, sexto elemento, quarto elemento, A4, e A9 é o nono elemento. Esse tipo de problema você vai montar num sistema aqui. Então, eu tenho A2 mais A6 igual a 20. A4 mais o A9 é 35. Agora eu vou utilizar o termo geral para simplificar, reduzir para duas variáveis. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis nesse sistema. Não sai, né? Com duas equações. Então, a forma de trabalhar é utilizar a fórmula do termo geral e reduzir, montar um sistema que a gente consiga resolver. Esse A2 é o primeiro elemento mais a razão. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui para mim é o A2. O sexto elemento é o A1 mais 5 razões. Tá? Então, o sexto elemento é o A1 mais 5 razões. Então, estou substituindo aqui. Estou substituindo na primeira, né? A gente está aqui na primeira equação. Isso igual a 20. A segunda equação, quarto elemento, quem que é? É o A1 mais 3 razões. O nono elemento é o A1 mais 8 razões. Isso é igual a 35. Olha a dica, né? Ó. 9 é igual a 1 mais 8. Tá? Então, aquela dica anterior. Pronto. Então, eu tenho a equação agora com duas variáveis
um sisteminha com duas variáveis e duas equações. Então, dá para a gente resolver ele. A1 com A1, 2A1. Então, duas vezes o primeiro termo, o A1. Somando as razões, 6 razões. Uma razão mais 5, 6. A1 com A1, também 2A1. 3 razões mais 8, 3 com 8, 11. 11 razões. Isso é igual a 35. Então, nós vamos diminuir essas equações, já elimina a variável, a primeira variável, o A1, acho a minha razão. Então, eu posso trocar de sinal qualquer uma das equações e somar. Eu vou fazer a troca do sinal aqui, ó. Aqui em cima. Então, aqui fica menos, menos, e aqui fica menos 20. E somar elas. Menos 2 mais 2, que dá 0, né? Então, 2A1 menos 2A1, 0. 11R menos 6R, 5 razões. 35 menos 20, 15. Então, minha razão divide por 5, ou multiplica aqui, qual é o valor que multiplica por 5, que é 15. Razão é 3. Achei minha razão. E eu preciso encontrar o primeiro elemento. Então, posso vir em qualquer equação que eu encontro meu primeiro elemento. Pode ser que nessa primeira equação, substituindo. Na equação eu tinha aqui 2 vezes A1 mais 6 razões, igual a 20. 2 vezes A1. Razão 3, 6 vezes 3, 18. Aqui dá 18. Passa para lá, menos 20. 20 menos 18. 2. 2A1. 2 vezes o primeiro elemento é igual a 2. Então, esse A1 só pode ser 1. Pode dividir dos dois lados por 2. Tá? Você vai encontrar o A1 igual a 1. O primeiro elemento, então, eu encontrei também. Encontrei o primeiro e a razão. É isso que eu preciso para me escrever a minha progressão aritmética. Então, a minha resposta, vamos escrever aqui. Deixa eu fazer um esboço aqui primeiro, né? O primeiro elemento, 1. Segundo elemento, 1 mais razão. O terceiro elemento é esse anterior, 4, que é o resultado, mais razão. E aí vai, né? Então, resposta 1. Próximo elemento, 4, 7, mais 3, 10, 10 mais 3, 13, 16, e assim por diante. Essa é a nossa progressão aritmética. A gente finaliza aí mais um problema.